seus olhos fechados e as mãos do coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, como é bom, meu Pai, mais uma vez estarmos na Tua presença, na Tua casa, aproveitando mesmo, Senhor, aproveitando ao máximo cada oportunidade que o Senhor nos dá. Essa é uma delas. A oportunidade de crescermos, a oportunidade de nos nivelarmos por cima, de nos nivelarmos, meu Deus, pelo Senhor, pela Tua bênção, pela Tua palavra, pela Tua presença, por cada uma das direções que o Senhor nos dá. E desde já, Senhor, eu oro para que caiam por terra cada uma das inseguranças, dos medos, aquilo que ainda tem predominado na vida de alguns, inexplicavelmente, porque quantos, meu Deus, destes que ainda vivem com inseguranças, com medos, aceitando e se submetendo a situações, a condições, a sentenças, meu Deus, e palavras de destino que não cabe mais. Quantos destes que têm ouvido a Tua palavra, que têm recebido, meu Deus, a palavra, que têm recebido direção do céu, que têm recebido do Senhor, meu Deus, orientação, que têm recebido, meu Deus, oportunidade, como agora. Essa é uma oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós. Oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. E eis-nos aqui, meu Deus, para ouvirmos. E eu oro te pedindo, nos perdoa pelos pecados, meu Deus, que têm poder sobre nós, poder de impedir as nossas orações de serem ouvidas, respondidas, meu Deus, atendidas, aquilo que nós pensamos, que colocamos na nossa cabeça e que nos levou a falar, a fazer, a agir, a reagir, de forma que o Senhor, meu Deus, não aprova e que esteja agora sendo um impedimento, um bloqueio, uma barreira, para que, meu Deus, as nossas orações sejam atendidas pelo Senhor. Eu te peço, nos perdoa, passa com Teu sangue sobre cada um de nós e nos purifica. Não deixa, meu Deus, que o mal domine, que o mal oprima, que o mal impeça e que ainda, meu Deus, dentro da igreja, pessoas sejam roubadas, lesadas, meu Deus, e tiradas do lugar que o Senhor as plantou para que elas floresçam e frutifiquem. Esteja conosco, meu Deus. Não há culto sem o Senhor. E eu oro, meu Deus, para que essa reunião de pessoas seja um culto ao Senhor, um culto de adoração, de louvor, um culto, meu Deus, de oração, de respostas, um culto de milagres, em que o Senhor venha, fale conosco, nos instrua, nos oriente e nos abençoe, meu Deus. Eu peço que a Tua bênção esteja sobre nós. Nada disso é possível, nada é agradável e nada vai ser bom se o Senhor não estiver conosco. Então eu peço a Tua presença, eu peço direção, a começar por mim, meu Deus, e para cada pessoa, ao ouvir a Tua palavra, ao louvar ao Senhor, ao clamar ao Senhor, meu Deus, que tudo parta do Senhor, que passe por nós e que volte para o Senhor, como o Senhor disse, que a Tua palavra não cai, meu Deus, sem que aqui ela cumpra o seu propósito, assim como a chuva e a neve não caem na terra sem fazer com que ela regue a terra, com que ela faça crescer a semente, com que ela adube até mesmo, meu Deus, e faça nascer a árvore com seus frutos. Que assim se cumpra na nossa vida a Tua palavra, que o Teu poder esteja conosco, que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor, meu Deus, nos acompanhe e nos abençoe grandemente. É o que eu creio e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor. Eu governo. Diga, Deus me governa
e eu governo, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Eu costumo dizer que a palavra que a gente mais prega na igreja, diretamente, indiretamente, ou apenas citando o versículo, lembrando do versículo em cada culto, é esse versículo aqui, ó, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A qualidade que esse versículo fala que a gente vai se tornar, né? A qualidade, o adjetivo que ele usa aqui, né? É capaz. E eu me pego às vezes, né? Esses dias a gente estava combinando uma situação aqui para um dos carros aí da igreja, que a gente faz tempo que está querendo resolver, e, enfim, né? E as pessoas envolvidas enrolaram. E aí chamei um grupo de 3 pessoas. Falei, vamos resolver isso aqui, vamos fazer, vamos colocar isso aqui para andar, vamos. E aí eu vou ver isso aqui, a outra eu vou ver isso aqui, a outra, na hora eu lembrei desse versículo. A terceira com quem eu mais conto e falei, você vai fazer, você vai conseguir. Falei, você vai dar conta. Vamos colocar a mão. E a pessoa já na hora pegou o celular, abriu o YouTube, já digitou ali o que a gente tinha conversado, a situação específica. E aí apareceu lá exatamente, né? Como fazer tal coisa em tal carro. Ou seja, ele nunca fez. Nunca fez isso antes. Mas ali ele pegou, falou, eu vou assistir esse vídeo e eu vou conseguir. E eu falei, amém. Assiste 2 vezes, 3 vezes. Na hora vai pausando ali, montamos isso aqui, ok, agora vamos montar aquilo ali e tal. Se a gente pegar numa época que não tinha o YouTube, não tinha internet, é isso aqui que Deus está falando para a gente fazer na vida. Tem coisa que quando a gente fala assim, minha cabeça é assim, minha cabeça é de tal jeito. Na verdade, lá no fundo, subliminarmente, o subconsciente está dizendo, a cabeça que eu moldei de tal pessoa é assim. Não é a nossa, porque a gente não nasceu sabendo. Nós não nascemos com programação. Desde o nosso nascimento, nós temos sido programados. Então, por que eu lembrei desse versículo na hora? E aí depois calhou de ser ele essa semana. Isso foi esses dias. Porque é o que a Bíblia diz, para que vocês se tornem, para que vocês sejam capazes. Então, quanta coisa que a gente ainda não é capaz de resolver, não é capaz de lidar, não é capaz de fazer, não é capaz de ter a atitude, a reação certa, porque ainda não moldou a nossa vida naquela área com a palavra de Deus. O molde, a forma é outra ainda. E eu sei que às vezes a gente ouve demais alguns versículos como esse. Eu sempre me preocupo com esse versículo aqui disso. De a próxima vez que ele for pregado, se ele vai ter o efeito que ele precisa ter na vida da gente.
né? Porque ele está escrito aqui, é ele que ele habilita uma pessoa a sair daquele marasmo, daquela vida, sabe, presa, amarrada, condicionada a coisas tão pequenas, baixas, sofrimento, uma dor além do que a pessoa tem que viver. E se ela moldar, não, eu vou colocar outro molde agora, eu vou moldar a minha mente, em vez de eu pensar como eu sempre pensei, em vez de eu pensar como todo mundo naquele lugar onde eu trabalhei por tanto tempo pensa, em vez de eu pensar como meu pai pensou e como ele agia no casamento, como ele agiu comigo, com os meus irmãos, em vez de eu pensar como a minha mãe agia no casamento, e o jeito que ela tratava meu pai, o jeito que ela tratava os filhos, eu vou colocar uma nova forma diante de mim, que é a palavra de Deus. Deixa eu ver o que a palavra diz sobre isso. É aquela frase que a bispa às vezes fala: você está doente, não vai pesquisar a doença, e não vai se tornar um especialista sobre aquela doença ali na internet. Vai pesquisar sobre cura na Bíblia. Pega a Bíblia. Ah, mas como é que eu pesquiso? Usa a mesma tecnologia. Em vez de você ir no Google, em vez de você ir na internet, entra dentro do aplicativo da Bíblia e digita ali, cura. Vai aparecer todo o versículo que fala do Deus que sara, que cura, que liberta, que transforma, que o mesmo Deus que salva é o Deus que cura. E ali, se você começar a pegar aquilo como um padrão, em vez de ficar ali lendo quais os sintomas, o que sente a pessoa, o que acontece primeiro, quanto tempo demora, a quantas coisas. Eu sempre conto esse caso na igreja. Eu lembro de uma pessoa que ela teve uma sentença, um diagnóstico, e que eu ainda fui uma das que ouviram isso do médico dela, quando eu fui visitar ela. Por acaso eu estava lá quando o médico chegou e um parente perguntou, mas doutor, tal, isso aqui, o médico falou, é tanto tempo vai ser assim, depois de tanto tempo vai piorando, vai ficando assim, 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 assim. E tanto a família como a pessoa que ouviu isso, e olha que a gente estava lá, tinha eu mais uma pessoa ali para orar pela pessoa, e a pessoa, quando ouviu aquilo, ela começou a viver em função daquilo, ela começava a contar, sabe, é como se tivesse uma ampulheta, e cada grão que caísse, ela já fosse esperando, não, agora vai acontecer isso, ela falava, está chegando agora tal época, que o médico falou que ia ser assim, que ia acontecer isso, que eu ia perder isso, que ia ser de tal maneira. Até um dia que uma das pessoas da família, em cima dessa frase que a bispa fala, para de ficar atrás, de ficar pesquisando, de ficar ali, sabe, nutrindo isso e ficar se especializando no problema, na doença, nos sintomas, nas dores. A pessoa pegou e pesquisou e separou os versículos e chegou e falou assim, não pai, agora você vai dizer isso aqui comigo, a gente vai falar, e a gente vai declarar, e a gente vai orar, e a gente vai começar agora a profetizar isso aqui. Incrivelmente, a pessoa vinha seguindo à risca os efeitos, os sintomas, vinham seguindo à risca naquela periodicidade que o médico tinha dito. A pessoa foi perdendo isso e perdendo aquilo, é algo degenerativo. Até que quando alguém disse, não, acabou, chega, vamos fazer assim. Parou. Primeira coisa que se viu. Aquela decrescência parou. Aí já começou a contrariar os prazos que foram dados. Ficou estável. E a família envolveu naquilo, e aquilo animou a família, eles começaram mais, e intensificar mais. E declarar mais, e pegar a pessoa, e puxar a pessoa, e forçar fisicamente a pessoa a coisas que ela já não teria mais condições, que ela já não podia mais. E óbvio que a pessoa aceitando aquilo, ainda que com o sofrimento, com a dor,
Você viu o incômodo, mas não, vamos, isso mesmo, vamos, me ajuda. E vai, e vamos. E aquilo começou a reverter. Aquilo começou a voltar. A pessoa começou a ter agora a crescente. O que já não tinha mais medicina ali, já tinha pulado fora, já não tem mais, isso aqui é novo. Não tem mais. E aquela família lutando, não é isso aí, vamos, e mais, Deus já fez até aqui, Deus vai fazer mais. Foi numa semana? Não. E não foi num mês também. Foi um processo demorado, um processo doloroso, mas foi um processo que terminou muito bem. Porque essa pessoa, ela voltou, não vou dizer que ela voltou ao nível que ela estava antes da doença, mas ela voltou num nível quase perfeito. E ela viveu. E viveu anos. E viveu bem. Tirando uma e outra sequela assim mínima que ficou. Viveu muito bem. A primeira coisa que a pessoa recebeu de volta foi a autonomia. Por quê? Porque alguém que estava moldado, sabe? Qual que é a natureza? Não, a natureza da ciência, do médico, que agora eu coloco como uma autoridade sobre mim, disse que vai ser assim. Então vamos respeitar. Vamos ficar esperando. E o tempo que esperaram foi o tempo que viveram aquela falta e foi perdendo e tal, lamentavelmente. Cada vez que vinha uma notícia era essa, até o dia que alguém falou, vamos passar uma risca aqui, chega, acabou. Basearam-se em outra forma, pegaram ali uma outra referência. Gente, ontem ainda eu falei isso, e assim, às vezes, qual que é o começo da mudança da vida de uma pessoa? Qual que é o começo? Tem gente que já começou essa mudança, que já deu o start, pegou e já deu partida já. Tem gente que já esquentou já o motor, já engatou a primeira marcha, já saiu do lugar. Mas qual é para algumas pessoas a mudança, o começo da mudança que ainda não aconteceu? Humildade. A humildade precede a honra. Então essa é uma mensagem para algumas pessoas que às vezes, eu estou esperando. Esperar é bom, mas a espera sem atitude correta é só espera. Esperar sozinho, esperar sendo a única atitude, esperar sendo a única decisão, não é sinal de vitória. Precisa ficar claro isso. Porque tem gente que talvez não é nem espera mais, é passividade. Estou esperando, mas vem a palavra, vem a direção da palavra, vem o Senhor fala, o Senhor envia, e a pessoa não toma a posição. Então, qual o sentido da humildade que eu estou me referindo especificamente, que alguns precisam ali pegar? Às vezes, o seu padrão é uma pessoa viva, uma pessoa morta, né? A bispa ainda usou uma frase esses dias que eu não ouvia há anos, e quando eu vi isso eu falei, não, essa frase isso aí eu vou ter que usar, isso, porque é uma verdade que às vezes a gente vê, às vezes a gente vive. Às vezes tem alguém na tua casa que está nessa situação, e às vezes você está vivendo isso. Você já deve ter ouvido aquela expressão que fala assim, fulano morreu com tantos anos, e foi enterrado com tantos anos. Tem gente que se parar e observar, a pessoa está morta. Ela parou de crescer. O cérebro dela parou. Não parou a nível de atividade cerebral que conta nos medidores. Mas parou de crescer. Tem gente aqui, que é um menino, a menina,
de, sei lá, quantos anos? 7, 8, 10, de 13 anos, de 15 anos. Tem gente que não completou a maioridade. Ali, em determinado momento, morreu. A pessoa parou de crescer, de evoluir, sabe, de romper. Porque como é que eu sei que eu estou crescendo? Quando eu tenho força, e não é só a força física, para quebrar a casca do ovo, para agora abrir, né, a tampinha ali de alguma garrafa, de segurar, de pegar lá e na tampa do palmito ali que você tem que fazer aquele furinho. Opa, não é essa força para romper com isso, é força para romper com coisas que estão estabelecidas na minha mente, que quando vem a novidade do Senhor, quando vem o novo de Deus, eu não fico ali preso, eu não fico parado, mas eu rompo, não, isso aqui mesmo, está certo, caia por terra essa mentira. Eu não estou preso a isso, eu não estou limitado a isso, eu não vou viver segundo a regra que alguém impôs sobre mim, eu não vou aceitar essa imposição, eu não vou ficar aqui refém de um sentimento. Eu não sou esse complexado, eu não sou essa pessoa que disseram que eu sou lá em tal tempo da minha vida. Quantos que estão nesse contexto ainda? Quantos que ainda não pegaram a palavra do ano de 2023 de governo? Que não estão governando a vida. E o modelo mental? É o modelo lá do ano 1900 e alguma coisa. 1980 e alguma coisa, 1990 e alguma coisa. E para os mais jovens, 2000 e pouquinho. Ah, porque depois daquilo, com o que você rompeu? Com o que você disse não? Não tem que ser assim comigo, porque foi assim com todo mundo antes de mim. Não vai ser da mesma forma que foi com os meus antepassados. Meu casamento, minhas finanças, eu não tenho que repetir história. Ah, mas a história dos meus pais foram boas. Seja ainda melhor. Davi foi bem sucedido? E Salomão? Mais ainda. Salomão só não foi além. Salomão só não viveu mais, porque ele colocou o limite, quando ele se desviou dos caminhos do Senhor. E aquelas alianças que ele fez, principalmente com as filhas de reis, porque Salomão não teve guerra. Ele era tão sábio que ele criou uma maneira dele não ter guerra, ele fazia alianças. E nessas alianças sempre tinha troca, ele recebia e dava. E muitas vezes, né, o estabelecimento dessas alianças tinha alguém ali, uma filha de um rei, né, que ele tomava para si como uma das suas ali mulheres, e essas alianças eram mantidas. E aí onde veio, ele deixou entrar uma cultura espiritual que Deus reprova, uma cultura espiritual que fez o povo ficar pesado, aumentou exponencialmente a carga de impostos sobre o povo de Deus para manter aquilo. E ele não precisava daquilo. Então ele se perdeu, mas ele teve tudo, ele recebeu de Deus logo no começo do reino dele, ó, não vai ter outro igual você, o Senhor falou. Isso não é uma opinião minha ou uma visão que eu tenho. O Senhor falou, não vai haver igual você, nem maior. E ele foi nesse caminho, ele foi bem, começou bem, foi muito bem. E veja bem, logo no começo, ó, o pai deu conselhos para ele antes de morrer, o pai disse, meu filho, ó, seja sábio, tema Deus, seja homem. O que é ser homem? Você tem que ter um relacionamento com Deus e cumprir com as ordenanças. O pai morreu, ele se viu ali, sou novo, inexperiente, me falta o que eu preciso para assumir esse teu grande povo. Vou a Deus. Ele já rompeu ali. Que é o que eu estou dizendo, quantas pessoas que vieram num culto, num trabalho, que ouviram uma palavra, e que o Espírito Santo naquele momento foi lá e plantou a semente. Para que você tivesse uma atitude de rompimento,
para que você não vou mais ficar só dependendo, por exemplo, das orações de alguém por mim. Ah, minha mãe ora por mim, que bênção. Meu pai ora por mim, que bênção. Ah, minha esposa ora por mim, que bênção. Meu marido ora por mim, que bênção. Ah, eu tenho pastor que ora por mim, que bom. Mas espera aí, quantos aqui já foram chamados para fazer um jejum quando ninguém estava fazendo jejum? Ninguém falou, vamos fazer jejum. Eu vou dar um exemplo hoje. Quantos foram chamados para fazer um jejum e hoje a gente não falou de jejum? Quantos foram chamados? Eu sei. Não sei quantos, mas eu sei que teve gente que foi ali, você não viu nada, você não ouviu nada, mas faz um jejum. Esse é teu, vai, esse é o teu passo de fé, vai, rompe com isso. Você pode também, você tem autoridade também, pega isso aí agora como o teu desafio, como a tua oferta. Vai você e dá a Deus. Mas vamos ver, se falar alguma coisa na igreja, se eu ouvir, se a bispa vai falar no domingo, se eu ver, eu vou lá no Instagram, vou ver se alguém vai falar alguma coisa ali, se vai fazer. Ah, não, então. Quantos? Aí agora você ouvir, você pensa, devia ter feito aí, ó. Eu vou usar a expressão que muitas vezes a gente consigo mesmo fala, pensa na verdade. Eu senti de fazer. Que coisa, eu senti de fazer. Olha, era Deus mesmo querendo, sim, mas não é só agora. Quantos que às vezes são chamados, faz tal oração na madrugada, pega tal versículo aí, cola em tal lugar, não aceita mais não, do jeito que você está vendo, se acostumou já, não viva de acordo com o que você se acostumou. Não viva segundo, não se amoldem, não se acostumem, não permita que o padrão seja o mesmo. Rompa com isso. Renova o entendimento, quer dizer, coloca um novo, deixa eu ver o que a palavra tem para dizer para mim. E aí, qual a humildade que alguns precisam? Especificamente, eu vou falar uma coisa. Talvez você se perdeu nas referências de vida. Você se perdeu. É importante que você faça uma retrospectiva agora e pense, quem foram as pessoas que eu tomei? De verdade. Não são as ideais, pega a verdade. Quem são as pessoas que eu tomei como referência da minha vida? Isso aqui, essa área da minha vida, por exemplo. Quem eu peguei como referência espiritual? Quem foi a pessoa que me inspirou para eu vir para a igreja? Olha que coisa mais interessante. Quantos aqui hoje que a pessoa que o inspirou para vir para a igreja foi uma boa referência no tempo de você vir para a igreja? Até você chegar àquela pessoa, dado o que você sabia, o que você conhecia, aquela pessoa era um anjo quase. É ou não é? Quantos aqui tinha uma mãe que era um anjo? Era o seu anjo. Quantos aqui que tinha um pai que era um anjo? Olha, essa pessoa ora por mim, essa pessoa, ela jejua por mim. Olha, essa pessoa, às vezes eu entro lá em casa, tal horário, eu levantei para tomar água, eu vi lá, a pessoa estava falando meu nome com Deus. Pensa se isso não toca a gente. Levantar de madrugada ali, de repente você ouvir, teu nome numa oração, isso toca a Deus e toca a gente, fala a verdade. Não é possível que você ouve alguém ali de madrugada, às vezes numa noite, uma madrugada fria, e está ali, Senhor, salva o Anderson, Senhor, abençoa o Anderson, Senhor, faz isso pelo menos. Você fala assim, eu não sei Deus, mas eu aqui, Senhor, puxa vida, eu vou até ajudar agora isso aqui. Eu já vivi isso. Eu graças a Deus, eu tenho uma cena dessa na minha cabeça, que de tempo em tempo eu lembro. Então, neste tempo, por exemplo, a referência espiritual da minha vida era essa. Amém? Vou seguir esse caminho. Essa pessoa falou isso, eu vou falar também. Olha, essa pessoa diz
que a gente deve falar assim, que deve orar assim, que deve ter tal atitude. Eu vou falar também, vou agir também. Só que aí você vem, rompe, ó, que beleza. Não estou naquele tempo. Não estou mais, isso que eu estou falando era 1990 e alguma coisa. Então naquele tempo há uma boa referência. Me sustentou por um tempo, me amparou. Foi um limite que às vezes queria sair, não. Deus vai pesar a mão, Deus vai cobrar, Deus vai tratar. Opa, não. Essa pessoa tem vida com Deus, ela está falando isso, eu vou acatar. Só que aí você vai rompendo, você vai vendo mais, você vai enxergando mais, seu entendimento vai abrindo. E quantas pessoas aqui, tal como eu hoje, posso dizer, e não como uma coisa assim, meu Deus, mas pela misericórdia de Deus, quantas aqui que tinham uma referência e hoje se tornaram a referência de quem lhes foi referência. E aí entra um ponto, só que alguns não se veem assim. Continua ainda tendo uma pessoa que está abaixo na fé. Não é no cargo não, esquece agora, não estou falando de título antes do nome, não estou falando de bispo, de pastor, de presbítero, diácono, cooperador, aspirante, evangelista, do grupo tal, não estou falando nada disso, estou falando de fé. A pessoa que paga preços, a pessoa que Deus fala e deixa algo claro com ela, você está vendo a pessoa indo lá e fazer. Quanto me custa? Não sei, uma noite, uma madrugada, ficar sem comer, passar fome, é tantos reais que Deus quer de mim aqui, é uma oferta, é um desprendimento, é ajudar o irmão tal agora, não é o meu melhor momento, mas Deus falou, eu vou lá e faço. Eu vejo que há uma dificuldade nisso. Tem gente que está presa à referência do século passado, literalmente. Porque a irmã fulana... porque o irmão fulano. Não, porque tal pessoa. Amém. Abençoa essa pessoa. Mas de repente hoje Deus já te colocou numa condição, numa maturidade. Não é que Deus te colocou, Deus te deu a oportunidade e você foi pegando. Você foi abraçando. Você foi pagando preços que de repente a tua referência não pagou. Você continuou quando a tua referência parou. Você insistiu quando já fisicamente, quando emocionalmente, quando financeiramente, você já não estava na condição de insistir. Mas aí você insistiu pelo Espírito, você ignorou as vozes, você disse, não, calem-se. O Senhor falou, eu vou fazer. O Senhor mandou, eu estou cumprindo. O Senhor me disse, eu estou obedecendo. Então, a primeira coisa, se atualize. Tem gente que hoje você está disparado à frente. Eu preciso de uma referência. Aí é o outro ponto que eu falo de humildade. Porque humildade hoje, a palavra que eu quero dizer é com relação à referência. Tem gente que o início da vida da pessoa, o início da vitória da pessoa, o início do sucesso da pessoa, é ela ter humildade de reconhecer que ela precisa de referências. Para quem você olha? Para quem você olha para se inspirar? Para tomar uma decisão. Tem gente que não percebeu, que até hoje toma decisões igual o pai tomava. Do jeito que o pai tomava decisões erradas, toma até hoje. Tem gente que toma decisões erradas igual alguém que criticou demais. A pessoa criticou e às vezes até critica. Mas tem, para uma área da vida, ou para algumas áreas da vida, tem uma cegueira, que a pessoa ela não percebe que quando ela está naquela mesma situação, no mesmo contexto, ela não vê.
E às vezes Deus coloca pessoas perto de nós para servir como espelho, para que você veja você por meio daquela pessoa. Eu falo que duas das piores pessoas, na minha visão, duas das piores pessoas que já passaram pela obra na igreja, as duas piores que já teve, eu trabalhei com as duas. No começo ali, quando eu era obreiro ainda. Uma foi quando eu era obreiro, outra foi quando eu já era auxiliar de pastor. E uma delas foi uma bênção na minha vida. As duas foram uma bênção, na verdade. Foi difícil o período. Mas uma foi maior bênção, porque o que eu criticava da pessoa, quando eu cheguei perto dela e comecei a trabalhar com ela, eu via eu fazendo. Mas se eu não tivesse convivido com ela, se eu não tivesse ficado perto, para acompanhar ali, sabe, de ver mais do que aquilo que aparece para a maioria, eu não teria percebido que eu era muito parecido. Eu era parecido demais até. E aquilo, quando eu fui vendo, mas eu também, quando estou assim, eu faço isso. Mas eu também ajo assim. Nossa, preciso mudar, Senhor, me ajuda. Não, olha, isso aqui para mim é ruim, mas eu também faço, eu também ajo assim. Então, aquela para mim foi uma referência do que não mais manter, do que não mais fazer. E eu não via. Não percebia algumas coisas, até chegar perto de alguém que fazia daquele jeito, que tinha autoridade, que tinha poder sobre mim, e aquilo não. Senhor, me ajuda. Já que o Senhor me fez ver, me ajuda a sair disso, me ajuda a romper com isso. Quebrar esse padrão da minha cabeça, esse padrão de família, e fazer diferente, começar de novo. Então, deixa eu olhar para alguém que faz diferente, alguém que eu vou admirar. Então, olha a humildade, tem gente que até hoje não pegou. E aí, eu vou me prender ao espiritual, porque tudo começa no espiritual. Mas, de repente, você não teve humildade ainda para pegar uma pessoa como referência em coisas do dia a dia. É o que eu falei do vídeo do YouTube. Pegar alguém que venceu de verdade, não é alguém que está querendo te vender vitória, alguém que venceu mesmo. Não precisa ser alguém famoso, de milhões de curtidas, porque está com a cara ali na rede social. Não, alguém próximo que você está vendo ali, que é leve. Olha que legal aqui, ó, tem alguém perto de mim. A pessoa está fazendo bem, está fazendo melhor que eu. E eu estou aqui, eu sou um crítico, em vez de ser um realizador, em vez de, por um tempo, pegar, aprender algo com ela, olhar para ela, imitar a conduta dela. Isso funciona na igreja. O primeiro propósito da igreja é esse. É gente afiando gente. Às vezes você precisa, no começo da sua fé, chegar mais perto de alguém. Repetindo, às vezes você precisa no começo da sua fé. Não é grudar em alguém e não separar mais. Mas no começo, olha, eu não sei orar, então deixa eu ficar perto de quem ora. Eu não sei, por exemplo, eu vou para um trabalho, quantas vezes pessoas chegaram, a gente fala aqui no culto, chama, a pessoa vem, eu não vou, porque eu não sei o que eu vou fazer ali no trabalho, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer tal coisa. Não, mas você vai aprender, todo mundo aprendeu um dia, ninguém chegou sabendo na igreja. Eu lembro quando eu fazia o curso de pregação, os obreiros chegavam, mas eu não sei pregar, mas eu também não sabia. Mas como é que é? Não, aí é uma dica aqui, é outra ali, isso aqui você não faz mais não, que não fica bem. Pega isso aqui, esse entendimento faz assim, Quantas pessoas que na época estavam no curso, algumas falam, não, eu nunca vou conseguir, e hoje estão pregando, estão à frente de trabalhos. Por quê? Porque pagaram o preço, pegaram uma referência. Olha, eu sempre falei isso, vê quem você acha que prega melhor, que se identifica com você. Pega, olha, veja aquilo que te desperta, e começa fazendo igual. Não é falar igual a pessoa, ter o sotaque da pessoa, ter, de repente, o trejeito da pessoa, se ela é de segurar no altar, se ela mexe mais o braço, igual eu, se ela fica mais parada ali, mais estática. Não, é mais o que ela te transmite.
E quantos foram, é verdade, fulano mexe comigo nisso, vai. E você vai indo. Mas em cada área da sua vida, quantos aqui estão parados na arrogância? E a arrogância é quer dizer, de não rogar, não receber, não pedir. E não é que você vai pedir uma pessoa, eu posso fazer igual a você? Não, é só ir e ter a humildade dessa pessoa, não é falar para ela, mas dentro de você, eu vou pegar uma referência nisso aqui. De repente, já ouvi reclamações na minha casa, que eu não sou um bom marido, que eu não sou um bom pai. Ouço dos meus pais que eu não sou um bom filho. Então, peraí, deixa eu olhar, deixa eu pegar um testemunho de alguém ali, eu vou digitar testemunho de família, testemunho do bom pai, testemunho do bom filho, testemunho da mudança na família. Deixa eu ver o que esse cara fez aqui, que de repente eu não estou vendo, eu já cheguei num limite. A mulher dele vai falar alguma coisa aqui que mudou nele, quando mudou ele vai falar, o tal dia eu tive tal entendimento, a mãe dele vai falar, o pai dele vai falar, que depois de tal coisa. Deixa eu pegar uma referência, humildade, pegar e ir atrás de alguém. Jesus falou isso, vem atrás de mim. Tem gente que está chegando e quer passar na frente do mestre. Às vezes tem gente que chega e quer dar instrução para o mestre. Ah, por que não é assim? Por que não faz assim? Pega e vai atrás, pega alguém na tua área. Ah, financeiramente. Deve ter alguém, até tomara, eu torço, oro para que não tenha. Mas é mais provável que tenha alguém que seja um profissional melhor que você. Então pega como referência, espera aí, eu estou aqui, eu estou nesse ponto. Hoje minha hora eu cobro X, mas tem um fulano que cobra 10X. Ah, não, é que ele tem grife. Tá bom, mas essa grife ele chegou de alguma maneira. Ah, é porque ele está em tal lugar. Não, é para ele ter chegado lá, né? Ele não nasceu daquele tamanho, não nasceu com aquela fama, ele não nasceu com aquele preço. Eu vou aprender, eu vou ver. Eu vou assumir uma referência. Agora, vamos lá no equilíbrio da palavra. A Bíblia diz, do Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de amor, de poder e de equilíbrio. Por um tempo, é o que eu falei no começo, eu já preparei o seu coração, já dei ali no começo, passei a massa para agora vir com a lixa e dar o acabamento. Então, não é para você se colocar de baixo para sempre. Ah, eu sempre vou estar, eu vou copiar. Não. Mas tem gente que não tem base nenhuma para começar. Ele só tem o querer, eu quero. Ah, eu quero, eu vou. Mas o que você já está fazendo? Começa de algum ponto. Pega uma referência. Tenha a humildade de parar a pessoa que você admira e falar assim, fulano, eu tenho uma dúvida disso aqui, você pode me falar? Se a pessoa for da igreja, eu não quero acreditar que alguém vai dizer, não. Aí é a hora do irmão ser testado na generosidade. Porque tem coisas, tem atitudes que valem muito, não valem mais apenas, valem muito mais que dinheiro. Quantos novatos aqui, que eu mesmo vi a pessoa começar numa área, a pessoa iniciar numa área, quantas vezes? Isso eu faço sem me preocupar. De conhecer o profissional master, o mestre da área, e aí está recebendo a pessoa que está começando na área, e vê que a pessoa ainda está tropeçando ali, está engatinhando, nem tropeça porque não fica em pé. Chama ela e fala, fulano, e falar com o outro, queria que você ajudasse uma pessoa aqui, tal, você pode ajudar, tudo, não é dinheiro, não é nada que você vai, não, mas você tem conhecimento de causa, você tem know-how na área, você podia gastar aí 1 hora da tua vida, vir tal dia, a pessoa vai vir também, eu falo com ela, posso, tal, quantas pessoas? E teve humildade. Da pessoa, depois, obrigado, viu, depois que você me deu aquele toque, depois que você me ensinou aquilo ali, olha, depois de tal coisa, ganhei tempo, ganhei dinheiro, ganhei, experiência, mas precisa ter humildade. E junto com essa humildade, você precisa ir acompanhando o mover de Deus. Aqui agora tem um mover.
Quantas pessoas que precisavam ouvir isso, saber, opa, eu não estou sendo humilde, ó. Eu já vi tal pessoa e aquilo foi me tocado. Não precisava que o Anderson lá falasse especificamente, quase dissesse o nome. Ô, fulano, vai lá, pergunta para o outro ali, ó. Fulano, ó, pega, você não está conseguindo, então vai atrás, sabe? Pega a sombra da pessoa, para você não tomar o sol, vai na sombra dela ali, ó, que está maior que a tua, você vai bem. Pega uma referência. Quantas vezes que nós vemos na Bíblia essa referência fazer toda a diferença? Quando a gente vai lá para a caverna de Adulão, lembra da caverna de Adulão? 400 homens rejeitados pela família, ofendidos, alguns ladrões, saqueadores do próprio povo, gente desgostosa, insatisfeita, gente que tinha dívida, tinha como se fosse hoje o nome no Serasa, SPC, score no banco baixo, lá no zero, negativo. Sabe, gente que foi ali, vou para o exército. Não, a gente não te quer não. E aí foram conviver com Davi. Foram lá para a caverna onde estava o Davi escondido do Saul. E você que vai ser a referência para alguém também, tenha essa atitude, seja essa pessoa que semeia, que faça, que doe, que se doe, que ajude, que tenha um braço forte, uma mão firme para segurar alguém que está precisando agora se levantar, igual a gente tem feito ultimamente. Quanta gente que está aqui hoje porque recebeu uma ligação, uma mensagem, uma visita, que estava triste, que estava abalada, que estava desanimada, que estava perdida, que estava suja, gente que estava na lama ali, ó, já tinha sabido longe no pecado. E alguém, de repente, chegou lá, alguém ligou, veio aquela mensagem, chegou alguém na casa da pessoa, fulano, ó, só fala, não estou, vamos orar, vamos repreender isso. Ó, não, agora você vai comigo, vou orar com você. Ó, estamos jejuando lá para que você se levante, para que caia por terra esse desânimo, para que não continue assim. Quantas que agora de novo? Mas tem gente que não estava fora aqui, numa área, que de repente nunca teve uma boa referência. E nunca assumiu também alguém como referência. Nunca pegou e falou, deixa eu ver, deixa eu aprender com quem é bom nisso. Deixa eu pegar aqui, eu vou lá para a caverna de Adulão, eu preciso achar um Davi. O cara se levantou do nada, o cara também não tinha um bom relacionamento com o pai dele, mas foi lá, superou. Cada oportunidade que veio para ele não vê como eu vejo. Eu acho que não é para mim, que eu não consigo, que não vão me ajudar, então não vai dar certo. Davi, não, opa, é para cuidar de ovelha, vou dar o meu melhor. Eu vou dar tudo de mim, eu vou colocar aqui meu suor, meu sangue, minha energia. E aí é promovido. Deram um alaúde para ele ali, uma espécie de uma harpa, e ele foi lá, tirou, aprendeu, tocou, começou a compor música, e vai e fica bom naquilo. O homem vai guerrear, ele não aceita, não, eu quero, eu pego. Mas uma coisa o Davi era humilde. Davi, ele reconhecia quem é quem, e a humildade precede a honra. E por que alguns não estão sendo honrados? Esse foi o ano que a gente teve a palavra, né, de tanto bater também, quase virou chantilly, de tanto que bateu nessa palavra, bata um pouquinho mais nela. Tem até o pessoal aí com camiseta, cumpra ordens. Às vezes você não está reconhecendo alguém que Deus colocou perto de você, para ser uma estrutura, para ser uma referência, para você aprender com essa pessoa, para a tua falta de conhecimento, entendimento, experiência, se adquirir de alguém. Vou pegar isso, vou olhar e ver, vou reconhecer. Mas é o que eu disse, se você não para, você cresce.
cresce, cresce, cresce. Daqui a pouco você supera aquilo que já foi referência para você. E a gente precisa ter a maturidade. E aí entra a palavra, o ano de governo. Deus está entregando coisa grande para quem é maduro. Tem vários filhos aqui, filhos, mas poucos filhos maduros. Muitos filhos. Gente com promessa que não tem dúvida de que Deus tem promessa para si. Deus tem promessa para mim. Mas que ainda precisa de um tutor, que ainda não assumiu a paternidade. Ser o pai de algum lugar, eu estou crescendo, eu vou ser o pai, eu vou ser o cabeça, que ainda, passou o tempo. É o que eu falei, tem gente que precisou de referência, hoje já está melhor. Então, ou você seja a referência, ou muda a tua referência para alguém à tua altura. Porque a minha referência de hoje é outra. As minhas referências de hoje não são as mesmas que eram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. São outras. E conforme eu vou percebendo, opa, isso aqui Deus abençoou. Isso aqui eu tive humildade. Passei pelo processo, ouvi, acatei, obedeci, cumpri com a minha parte, meu caráter foi testado, aprovado, estou igual. Eu não tenho uma referência que é igual a mim. Eu tenho uma referência superior, melhor, maior. E assim é o processo do crescimento. Um dia Saul foi referência para Davi. Mas depois de um tempo, Davi se tornou a referência de qualquer pessoa em Israel. Foi ou não foi? Mas ele passou por aquilo. Lembra quando foi para ele ir lá e pegar, fazer alguma coisa com Saul, foi lá só cortou o manto? Não. Ele é o ungido do Senhor, ele tem óleo na cabeça. Eu não posso fazer nada contra o ungido do Senhor. Quem trata com ungido é quem ungiu. Deus ungiu, Deus trata, Deus faz. Deus finaliza a vida dele, Deus finaliza o reino dele, Deus finaliza a autoridade que deu a ele. Se ele não finalizar é porque é para continuar. Isso também tem humildade. Eu preciso saber quem é quem, porque assim eu sei quem eu sou. Eu sei o que é para mim. Eu sei quando é para mim. Eu tenho que saber meu lugar de filho para depois me colocar no lugar de uma pessoa independente, para depois me colocar no lugar de um pai, no lugar de um marido, no lugar de um provedor. Mas se eu não passei pelo teste, pela prova de filho, vai ficar me faltando isso. Por isso nunca é tarde, viu? Você que é filho, que tem pais vivos, nunca é tarde você cumprir com a palavra que diz: honra teu pai e tua mãe. Isso na tua vida, assim, aprenda uma coisa, neste ponto eu não falhei, não fui um mau filho, mas quase toda semana, sem exagero, não vou dizer todo dia que seria, mas quase toda semana eu identifico uma amarração, uma maldição na vida de alguém por ter sido mau filho e por ainda estar sendo o mau filho que já poderia ter mudado. E não é uma leitura que eu faço, é a palavra. Honra teu pai e tua mãe para que vá bem a tua vida. Em todas as áreas. Então, às vezes você está fugindo de uma situação que você já sabe, meu pai está ali, faz o que você tem que fazer. A Bíblia não diz goste e faça, a Bíblia diz, obrigado Jesus, que bênção para alguns. Não tem que gostar e fazer, faça. Eu vou fazer, pronto, acabou, já sei o que fazer, eu faço. Custa dinheiro, eu pago. Tem distância, eu percorro. É palavra, eu vou falar, vou verbalizar. E agradeça ainda, porque quantos não têm mais essa oportunidade? Não dá para voltar no passado, voltar lá atrás, agora, pai, eu vou fazer, mãe, eu vou fazer. Não, então quem tem que fazer, tem que ser sábio. E a sabedoria começa temendo a Deus. Se Deus falou, se é da vontade de Deus, se é importante para Deus. Eu estou dentro, Senhor, estou fazendo. Eu quero bênção. Então pega
a referência que tem faltado para a sua vida. Para aqueles que estão obsoletos, e a referência, sabe, já foi, já passou, muda a tua referência. Ou seja, a referência que Deus está colocando você para ser. Rompa, pega e coloca outra forma diante de você para que a tua mente não pare de crescer. Se você morreu em determinada época da sua vida, quando te aconteceu, quando você sofreu um trauma, quando você foi ali, eu não vou nem usar as palavras, que seriam tantas aqui, vou resumir em uma: você teve um trauma, aconteceu algo, ali, naquele momento você se sentiu morrendo por dentro. Não, se levanta. Se levanta agora em Deus. Se você não tinha estrutura para passar pelo que passou, para viver o que viveu, para sofrer o que sofreu, você chegou até aqui. Talvez chegou se arrastando, mas não tem que continuar se arrastando. Você pode crer, se levantar, talvez no começo agora, tomar uma pessoa como referência para você, olhar as atitudes, ouvir as palavras, pegar os exemplos, se levantar, seguir o teu caminho e daqui a pouco você estar sendo uma referência para outras pessoas. O que mais nós temos aqui, quando uma pessoa vai dar um testemunho, ela está se colocando como uma referência para outras pessoas. Mas um dia ela ouviu um testemunho. Um dia ela ouviu uma palavra que falou de alguém: alguém fez isso. Faça você que vai acontecer também. Faça isso que a sua vida vai mudar. Faça assim que você vai ter esse resultado. Ela fez e agora fala: eu fiz e aconteceu. Hoje você ouve ela, você copia ela, você faz igual a ela. E não pode ser, para quem está parado, não pode ser vergonha copiar quem está fazendo. Para quem parou, desistiu, não pode ser vergonha estar atrás de quem está seguindo. Isso não é vergonha, isso é arrogância. Isso é orgulho. E hoje você vai orar, você que está vivendo isso, você vai derrotar esse orgulho. Não é orar para Senhor, não existe, Senhor, tira o orgulho de mim. Não existe isso. Você ora pela força que está faltando para romper com o orgulho. Senhor, me ajuda a fazer. É igual a oração que eu fiz: Senhor, me ajuda, o Senhor me fez ver, agora me ajuda a ter atitude, fazer diferente, me segurar quando vir o ímpeto para fazer igual, não vou mais fazer igual. Porque não é Deus que vai tirar assim: você tem isso aqui, Senhor, tira de mim. Pronto, está certo, vai. Você não precisa fazer nada. Nós somos cooperadores de Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, e começa já cumprindo com essa ordem simples, porque ela tem um propósito. Qual? Fechar os olhos. Que é para você não ficar disperso. É para você agora, é você e Deus. Nem a mim você precisa ver. E tem dias que na oração você precisa ouvir até um ponto, porque depois você até vai esquecer que tem alguém falando, porque é você com Deus. A gente tem alguns tipos de pessoas aqui. E aí a pergunta que o Senhor fez a Adão: onde você está? Qual pessoa que você é? Você é a pessoa que tem uma referência obsoleta? Você já passou a pessoa, mas você ainda está... Você tem um complexo de inferioridade ainda, que você se coloca debaixo de uma pessoa que está menor que você? Isso é humildade. Não, o nome disso é subserviência. E não tem a ver com humildade. Subserviência. É o que Paulo nos mostrou com Pedro. Quando Pedro estava lá voltando a alguns costumes que ele sabia que não tinham nada a ver com a fé e com a nova aliança. O Paulo viu aquilo numa reunião que os apóstolos tiveram,
E algo que ele sabia, não, Pedro não é mais assim. E ele falou, ele confrontou Pedro. Ou seja, não vou ver isso aqui e concordar, não vou agir como se tivesse tudo certo. Não está. Não é uma referência para mim mais. Tanto que ele fala lá em Coríntios. Tem alguns superapóstolos que vocês estão ouvindo? Não me considero menos. Não confunda subserviência com humildade. Deus te colocou num lugar, testou o teu caráter, e aí Deus te promove porque você foi aprovado. Deus te coloca acima de pessoas, coloca a liderança da vida delas, do cargo delas, do trabalho delas nas tuas mãos, e você ainda está se comportando como se fosse um subalterno. Aí você fica frustrado porque não tem um retorno de gratidão dessas pessoas. Eu vou te dar um retorno. Você vai ter menos. Porque se de repente você não percebeu que não está honrando a promoção que Deus te deu. Não está assumindo o papel que Deus te deu. Quantos aqui que se converteram num ambiente religioso, não espiritual. Religioso. Você não sabia nada de Deus, nada da fé. E graças a Deus por aquela irmã religiosa, graças a Deus por aquele irmão religioso, graças a Deus. Mas depois você foi aprendendo. Foi vendo, você foi entendendo o que é revelação de verdade. E revelação tem a ver com a palavra. Tem a ver com o Espírito Santo falar com você, você saber, Deus está falando comigo. É uma repreensão, uma correção, é uma promessa, é uma direção que Deus está me dando, que ninguém mais sabe, só eu e Deus sabemos, e Ele está dizendo aqui para mim, pode ir que eu estou com você, eu seguro na tua mão, sai desse barco, pisa, que para você a água vai ser terra firme. Mas não é uma pessoa ou outra que tem esse poder, é a gente que passa a ter a sensibilidade para perceber quando é Deus que está falando. Então não tem que se submeter a alguém, ter alguém como referência que ficou lá atrás, alguém que parou no tempo, que parou de crescer em Deus, porque parou de pagar os preços, ficou apenas na religião, e se embriagou da religião. E quantos que hoje a religião é uma fonte de poder, para dominar pessoas, controlar pessoas, para intimidar pessoas, e para levar outras pessoas a cometerem atitudes quase que suicidas. Porque quanta gente que eu já conheci, não é que eu ouvi falar, que eu já conheci, chegou, eu estava em tal lugar, o irmão tal mandou sair do lugar que eu estava, da cidade que eu estava, do estado que eu estava, do emprego que eu estava, da situação que eu estava, para tal lugar. E aí? Quebrei a cara. Aí, perdi tudo. Aí, não deu certo. E aí, você falou com o irmão, com a irmã? Falei, mas ele disse que eu não fiz o que Deus queria. Mas tudo que eu ouvi, eu fiz. Tua referência espiritual tem que ser Jesus. Ele disse assim, quem quiser vir após mim, do jeito que está, não vai conseguir. Mas pegue, negue-se a si mesmo, já começa dando o primeiro passo. Do jeito que eu estou, não dá, eu preciso negar alguma coisa. O que você vai negar hoje, agora? Na quarta-feira à noite, 20h44, o que você vai negar agora? Que prazer imediato que você pode negar agora para Deus, negar hoje, essa noite, algo que você já está condicionado, você vai dizer, eu vou parar isso agora para Deus, eu vou fazer isso para Deus, para conseguir acompanhar Jesus. O que é?
Imoralidade sexual, ganância, vaidade, preguiça. O que é? Você é um hedonista, tudo é só em torno do que você deseja. Vai me dar prazer? Eu estou dentro. Não vai me dar prazer? Estou fora. Não. Eu vou fazer para Deus, eu vou negar a mim mesmo. E eu vou tomar a minha cruz e vou seguir Jesus. Vou obedecer meus pais, até hoje eu não fiz isso. Vou me submeter às ordens simples que eu escuto todo dia e que eu passo por cima delas, para conviver bem com as pessoas e dar um bom testemunho, com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com a minha esposa, com meu irmão, com o meu colega de quarto, com o meu colega de trabalho, com o meu líder, com o meu patrão, porque eu venho sendo um egoísta, eu faço do jeito que eu quero, da forma que eu quero, eu não nego nada. Por que eu vou fazer isso? O que eu vou ganhar com isso? Na terra, imediatamente, nada. Com Deus, a médio prazo, longo prazo, muito. Vai amadurecer, vai crescer. Vai estar dizendo para Jesus, estou negando, estou pegando a minha cruz e estou seguindo o Senhor. Jesus não fez só aquilo que deu-lhe prazer. Ele fez o que era certo, o que era bom. Jesus, por um tempo, ele se submeteu à autoridade de José, o homem a quem Deus colocou ele para ser criado, Maria, a mulher que carregou ele no ventre, aos rabinos dos templos, sinagogas que ele ia, se colocou na autoridade de João Batista e foi batizado por ele. Não, mas eu cheguei à igreja, vou passar à frente de todo mundo, vou subir, vou voar igual um avião e vou decolar. E depois vou aterrissar só quando eu quiser e onde eu quiser. Não. Humildade. Se Saul tivesse tido humildade, o primeiro teria sido um reinado eterno. O glorioso, o soberano de Israel, teria tido descendentes soberanos. Onde está faltando essa humildade? Sei que até hoje não começou, você ouve, escuta a palavra, escuta, mas não sabe por onde começar. Olha para alguém que te inspira. Olha para uma pessoa que te move. Às vezes você fica até empolgado perto dela. Eu sou contra empolgação, mas às vezes é aquela centelha para ligar o teu motor. Você precisa, então pega com alguém e começa. Dá o primeiro giro nesse motor aí, para sair do lugar. Sair dessa posição estacionária. Se mover. Eu quero mais de Deus. Encosta em quem você olha e vê que está perto de Deus. Em quem tem sensatez. Em quem é espiritual. E eu repito, não religioso, espiritual. Gente, que você vê promessas se cumprindo. E não gente que você só ouve de promessas dessas pessoas. Tem promessa. Tem uma promessa. Vai ser a promessa. Na promessa. Não, você está vendo. A pessoa nem te falou, o que é isso? Deus falou e agora aconteceu. Deus prometeu e agora eu peguei. Deus falou, viu, eu perseverei e agora aconteceu. Em cada área da sua vida. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, pelo Teu povo, e eu oro para que o Espírito do Senhor venha tocar corações aqui nessa noite. Corações, meu Deus, que estavam endurecidos. A palavra é, nós estamos recebendo mais uma vez a forma boa, para que a forma velha, para que o formato velho, para que o jeito velho, para que os pensamentos velhos, obsoletos, as referências que já não ajudam mais, para que elas sejam substituídas. A Tua palavra, meu Deus, fala com cada um de nós de um modelo mental, e que o Senhor nos dá. Sempre foi assim. Quando o Senhor viu a humanidade caminhando para o sentido contrário,
o sentido da desobediência, o Senhor escolheu um homem e disse: você vai transmitir os meus mandamentos, os meus preceitos para os teus filhos, e vai ser perpetuamente os filhos transmitindo para os teus filhos, e os filhos dos filhos para os filhos dos filhos. Abraão, o Senhor levantou aquele homem, ensinou aquele homem, e diz para ele: agora transmita aos seus filhos. Enquanto um pai transmitir para o filho, você vai ter os seus descendentes sendo reis, estando debaixo da bênção, sendo uma bênção, sendo abençoados, e tendo quem os abençoarem sendo abençoados, mas quem os amaldiçoarem sendo amaldiçoados. O Abraão foi a referência, e o Senhor foi a referência dele. Oh, meu Pai, como é bom quando nós já atingimos a maturidade do Senhor ser referência para nós, apenas com uma palavra, um culto, uma oração. Mas quantos ainda, meu Deus, precisam de uma pessoa, precisam, meu Deus, ter a humildade de olhar do lado e ver, olhar para frente e ver, de olhar, meu Deus, num lugar onde o Senhor plantou essa pessoa e colocou alguém lá, onde ela vê brilhando a tua luz, onde ela percebe resultados sobrenaturais, diferenciados. E eu oro para que haja esse quebrantamento aqui, e que o teu povo, meu Deus, seja tomado por essa visão de humildade. Que alguns, meu Deus, percebam que já cresceram, que estão, meu Pai, maduros o bastante para assumirem, para encabeçarem, para se colocarem, meu Pai, na posição que o Senhor lá atrás prometeu, e hoje não é mais uma promessa, o que o Senhor falou é realidade. Eu peço, meu Deus, ajuda cada um aqui a assumir o modelo mental que o Senhor já deu, que o Senhor dá, meu Pai, e que o Senhor agora está abençoando cada um para tê-lo, para assumir. Alguns, meu Deus, para iniciar. Aqui cada um, meu Deus, está num tempo. Tem aqueles que hoje devem iniciar, meu Deus, tomando alguém como referência por um tempo, não para sempre, porque o Senhor não para, o Senhor continua falando, o Senhor continua fazendo, o Senhor continua movendo. Alguns precisam, meu Deus, se desprender de gente que não é mais referência. Alguns, meu Deus, precisam assumir, serem a referência de ensinamento, de oração, de intercessão, de força, de generosidade, de experiência. Como nós vemos Pedro ensinando as mulheres mais velhas, sendo um exemplo, uma referência, ensinando as mais novas. Os homens, os obreiros, sendo referência para aqueles que estão chegando agora e que ainda estão no leite espiritual. Senhor, abra os olhos do nosso entendimento para que vejamos aquilo que ainda não vimos. Quebranta onde, meu Deus, ainda há dureza. Quebranta, abra a nossa visão, nos ajuda a ver e nos dá força para rompermos aquilo que o Senhor está falando claramente que deve ser rompido, que deve ser vencido. Principalmente, meu Deus, as atitudes, comportamentos e obras que nos mantêm ainda, meu Deus, debaixo do orgulho. E quantos aqui que o orgulho se tornou teto e tem parado nesse teto e não tem crescido, e ainda estão no lugar baixo, quando o Senhor tem, meu Pai, lugares altos dessa terra para serem cavalgados, para serem explorados, por um lugar, meu Pai, para essa pessoa onde o Senhor quer que ela viva. Nos ajuda, meu Deus. Eu peço que o Senhor nos ajude, porque como o Senhor mesmo disse, sem o Senhor nós não podemos coisa alguma. E eu oro para que o Senhor abençoe cada um aqui. Levanta aqueles que estavam caídos, fortalece aqueles que estavam fracos, abre os olhos daqueles que estavam cegos, tira, meu Deus, agora
aquilo que não era mais uma referência, mas era, meu Deus, uma limitação para aqueles que estavam sendo subservientes e não humildes, aquilo que não é mais uma referência, que parou no tempo, que ficou no passado, e levanta essas pessoas como colunas, como novas referências, meu Pai, não só para o nosso povo, mas para esse mundo de trevas. Abençoa o nosso povo, Senhor. Estabeleça o nosso modelo mental com a Tua palavra, e nos estabeleça como as referências que o Senhor quer estabelecer no meio do Teu povo e diante desse mundo de trevas. Eu conto, meu Deus, com a Tua unção sendo derramada, e a cada unção que o Senhor tem derramado, nós temos visto, presenciado e nos alegrado muito, meu Deus, vendo mudanças, meu Pai, de desvios de caráter, mudanças, meu Pai, de resultados, vendo curas, libertações, pessoas, meu Pai, deixando de estar debaixo de um jugo e assumindo o governo que o Senhor derrama, a unção esse ano para assumirmos. Que o Teu povo governe, Senhor. Eu creio nessa palavra, e eu declaro que o Teu povo governe com o poder do Senhor, governe pela palavra do Senhor, governe com a unção do Senhor, em nome de Jesus. Eu tomo posse de mudanças, transformações, pessoas se levantando e saindo daqui, meu Pai, já com mudanças internas que vão gerar mudanças externas. Eu creio, e assim, meu Deus, os meus olhos e os olhos do Teu povo verão e se alegrarão no Senhor, em nome de Jesus, amém